Você já tentou conversar com alguém enquanto várias pessoas falavam ao mesmo tempo ao seu redor? É quase impossível entender o que o outro está dizendo. Agora pense, se com uma pessoa já é difícil, imagine escutar a voz de Deus em meio ao barulho constante do mundo e da nossa própria mente. Vivemos em um tempo onde ser ocupado virou sinônimo de ser importante. Se alguém pergunta como você está, a resposta mais comum é na correria. E isso não é à toa. A rotina nos cobra produtividade o tempo todo. São tarefas acumuladas, redes sociais, gritando informações, notificações infinitas, contas a pagar, relacionamentos a manter. E no meio disso tudo, onde está a sua paz? Muitos de nós estamos esgotados, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Mas sabe o que é mais preocupante? É que em vez de buscarmos refúgio, buscamos mais movimento. Acreditamos que a solução está em correr ainda mais, planejar mais, fazer mais. Só que o caos não se resolve com mais agitação. Às vezes ele se agrava. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor não habita no tumulto. Ele se manifesta na brisa suave, como com Elias no Monte Horebe, 1 Reis 19, 11 e 12. Elias estava exausto, perseguido, em crise. E Deus não veio a ele no terremoto, no fogo ou no vento impetuoso, mas no sussurro suave. Isso nos ensina algo poderoso. Nem sempre Deus vai gritar para chamar nossa atenção. Ele espera que calemos os barulhos para ouvir o que ele já está dizendo. O caos externo muitas vezes é reflexo do caos interno. E esse ruído interior só pode ser acalmado quando escolhemos parar. Parar de tentar controlar tudo. Parar de responder a tudo. Parar de correr sem direção. Silenciar não é desistir, é confiar. É como quem larga as armas não por medo, mas por saber que a batalha já foi vencida por alguém maior. E agora eu te pergunto, o quanto do seu dia é consumido tentando resolver o que só Deus pode transformar? Quantas vezes você falou, discutiu, insistiu e só se desgastou? Talvez o convite de Deus para você hoje não seja para fazer mais, mas para ouvir mais. Porque no meio do caos, Ele ainda sussurra: acalme-se, eu estou aqui. O silêncio para muitos é desconfortável. Ele expõe o que o barulho esconde. Quando tudo para ao nosso redor, ficamos frente a frente com nossos medos, dúvidas e inseguranças. E é por isso que tanta gente evita o silêncio. Porque ele revela. Mas o que poucos percebem é que o silêncio também cura. Ele nos posiciona diante de Deus de maneira vulnerável, honesta e pronta para ser restaurada. Ao longo das Escrituras, vemos que o silêncio não é um estado de inércia, mas uma atitude espiritual de reverência, entrega e espera. Salmos 46, 10 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse não é um simples pedido para relaxar, é um chamado à rendição, uma ordem carinhosa, mas firme, para cessar as tentativas humanas e deixar que Deus seja Deus. É curioso perceber como, mesmo nas igrejas, somos ensinados a orar, jejuar, louvar, clamar. E tudo isso é precioso, sem dúvida. Mas o silêncio, muitas vezes, é ignorado como prática espiritual. Como se calar diante de Deus não tivesse o mesmo peso de uma oração verbal. No entanto, o silêncio é oração. É um ato de confiança profunda. Quando você se cala diante de Deus, você está dizendo: Senhor, já falei tudo o que precisava. Agora eu escuto. Agora eu confio. No deserto, onde não há distrações, onde tudo é seco e parece vazio, Deus fala alto através do silêncio. Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi conduzido ao deserto. Ali, sozinho, em silêncio, ele se fortaleceu espiritualmente para o que viria. E nós, quantas vezes fugimos dos nossos desertos porque não suportamos estar em silêncio?
Na vida cotidiana, o silêncio pode ser praticado como uma escolha intencional. Desligar o celular por alguns minutos, fazer uma pausa no meio do dia, ficar em silêncio por alguns instantes antes de dormir. Esses momentos simples são sementes de descanso e sabedoria. É no silêncio que o coração se realinha, que as emoções se reorganizam e que o espírito se reconecta com o Criador. E agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você se calou? Não por estar cansado, mas por estar confiando? Você tem dado espaço para Deus falar ou tem enchido tanto o ambiente com suas palavras que não há espaço para a voz dele? O convite ao silêncio é um gesto de amor. É Deus dizendo: filho, você não precisa carregar tudo sozinho. Silencie e me deixe cuidar. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho confiar no silêncio. Esse será o seu ato público de entrega. Um testemunho de que você decidiu parar de lutar sozinho e deixar Deus agir. Declare isso com fé e permita que o céu responda ao seu silêncio com paz. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Essa promessa, registrada em Êxodo 14:14, não é apenas uma frase bonita para ser colocada num quadro. Ela foi dita num dos momentos mais dramáticos da história do povo de Israel, quando estavam com o mar à frente, o exército de Faraó atrás e o medo por todos os lados. A situação era desesperadora. Humanamente falando, não havia saída. Imagine a cena. Os israelitas haviam acabado de sair do Egito após séculos de escravidão. Estavam em direção à liberdade, mas logo se viram encurralados. O Mar Vermelho bloqueava o caminho e o som dos cavalos egípcios se aproximava cada vez mais. A reação natural? Pânico, reclamações, questionamentos a Moisés, gritos, barulho. Mas foi nesse cenário de desespero que Deus liberou uma palavra simples e direta: acalme-se. Eu lutarei por vocês. Essa ordem revela um princípio espiritual profundo. Há batalhas que não se vencem com espada e sim com fé. Deus estava ensinando ao povo que confiar nele exige também saber parar, silenciar, esperar. Às vezes, a fé é demonstrada não pela quantidade de ações que tomamos, mas pela coragem de nos aquietarmos quando tudo ao redor nos manda agir desesperadamente. Quantas vezes você já se sentiu como os israelitas? Com problemas te pressionando por todos os lados e nenhum caminho visível à frente? Nessas horas, a tendência humana é correr, tentar resolver com as próprias mãos, tomar decisões impulsivas. Mas Deus, o mesmo que abriu o Mar Vermelho, continua dizendo hoje: fique em paz. Eu luto por você. O silêncio pedido por Deus não é passividade, é posicionamento espiritual. Ele exige mais coragem do que gritar, mais fé do que correr, mais entrega do que lutar por conta própria. Moisés, ao ouvir essa ordem divina, teve que confiar completamente. E a recompensa veio. O mar se abriu, o impossível aconteceu, e o povo passou a seco. E se hoje Deus estivesse dizendo isso diretamente a você? E se, em vez de uma nova estratégia, Ele estivesse te pedindo apenas para confiar em silêncio? Não é sobre desistir. É sobre reconhecer que há um Deus que vê mais longe, que age quando a nossa força acaba e que transforma o silêncio da fé em testemunho de vitória. Pense agora, quais situações na sua vida estão exigindo um milagre? Você já entregou a Deus? Ou ainda tenta resolver com as próprias mãos? Talvez o que falta não seja mais ação, mas mais silêncio, aquele que vem da certeza de que o Senhor está lutando por você. Você já tentou empurrar uma porta que só se abre puxando? Quanto mais força você faz, mais ela resiste. E no fim, percebe que tudo o que precisava era um movimento contrário, mais simples e leve. Assim é a nossa vida espiritual, muitas vezes.
Achamos que, se nos esforçarmos mais, resolveremos tudo. Mas há momentos em que o excesso de esforço nos distancia do que Deus quer fazer. Muitos de nós fomos ensinados a lutar, a insistir, a resistir. Isso não é ruim. Mas quando a luta vira controle, ansiedade e medo, ela deixa de ser fé. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tentaram tomar o controle pelas próprias mãos e acabaram se frustrando. Um dos casos mais emblemáticos é o de Abraão e Sara. Deus havia prometido um filho ao casal. Mas o tempo passou e a promessa parecia distante demais. O que fizeram? Tentaram ajudar Deus. Sara entregou sua serva Agar a Abraão para que, por meio dela, a promessa se cumprisse. O resultado? Um filho fora do plano divino, conflitos familiares e séculos de consequências. Tudo porque, em vez de esperar no silêncio, agiram no desespero. Quantas vezes você já tomou decisões por impulso, achando que estava fazendo a sua parte, mas no fundo era só medo de esperar? Em nossa cultura, o esforço é valorizado. Mas no reino de Deus, a obediência vale mais que o sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Deus não está procurando quem faz mais. Ele procura quem confia mais. Quando o esforço é exagerado, ele se torna idolatria. Idolatria do controle, da performance, da autossuficiência. E o silêncio quebra essa estrutura. Ele nos obriga a admitir que não somos capazes sozinhos e que, sim, precisamos de Deus para coisas que estão além da nossa força. No seu cotidiano, isso pode aparecer de formas sutis. A insistência em conversar com alguém que claramente precisa de espaço. A tentativa de resolver todas as crises da sua família com conselhos e correções. O desejo de provar o seu valor no trabalho a qualquer custo. Tudo isso pode parecer zelo, mas pode esconder um coração cansado de confiar. Então reflita comigo. Será que você está exagerando no esforço? Será que não é hora de soltar um pouco as rédeas e permitir que Deus conduza? A fé não precisa gritar para ser forte. Às vezes, a fé mais poderosa é a que se cala e espera. Você já reparou como as sementes germinam em silêncio? Não há barulho no interior da terra. Nada de aplausos, anúncios ou pressa. Apenas o tempo, a escuridão e o processo invisível da vida se formando. Assim também são muitos dos milagres de Deus. Eles começam no silêncio. O solo do milagre, na maioria das vezes, é regado por fé silenciosa, aquela que não precisa de holofotes, apenas de confiança. Na Bíblia, encontramos esse padrão com frequência. Um dos exemplos mais marcantes é o de Ana, mãe de Samuel. Durante anos ela orava por um filho, mas o momento decisivo de sua fé foi justamente quando ela ficou em silêncio. 1 Samuel 1,13 diz que Ana falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Foi nesse silêncio profundo, cheio de dor e fé, que Deus respondeu. E do seu ventre nasceu um dos maiores profetas de Israel. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de expectativa. Quando você silencia diante de Deus, você está dizendo: Senhor, eu creio mesmo sem ver. Mesmo sem ouvir respostas agora, sei que o Senhor está agindo. E é nesse espaço que o milagre começa a ser construído. Pense na história de Jesus diante de Pilatos. Ele estava sendo injustamente acusado, caluniado, condenado por algo que não fez. E ainda assim, em Mateus 27,14, a Bíblia nos diz: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Ele ficou em silêncio. Esse silêncio não foi covardia, mas poder. Porque enquanto os homens gritavam, crucifica-o, Jesus estava vencendo a maior batalha da humanidade, calado. Quantas vezes na sua vida você já quis se justificar, explicar, se defender, mas sentiu que Deus te pedia silêncio? Nem sempre entendemos na hora, mas o silêncio é uma linguagem que o céu compreende muito bem.
Ele não é ausência de ação, é presença de fé. É confiança de que Deus está fazendo algo que você ainda não pode ver. No dia a dia, isso pode significar silenciar diante de uma ofensa, de uma crítica injusta, de um ataque gratuito. Pode significar não se precipitar em decisões que exigem mais oração do que resposta imediata. Pode significar calar a mente por alguns minutos para ouvir Deus, em vez de apenas falar com Ele. O silêncio prepara o coração para reconhecer os sinais de Deus. Ele afina a nossa percepção espiritual. E no tempo certo, quando o milagre se manifestar, você vai entender que o silêncio não foi espera vazia. Foi construção, foi preparação, foi cuidado. E eu te convido agora a refletir. Você tem dado espaço para o milagre crescer no silêncio? Ou tem sufocado esse processo com ansiedade e barulho? Talvez o que Deus mais queira de você hoje não seja um grito de socorro, mas um momento de silêncio onde Ele possa operar livremente. A ansiedade é como uma roda que nunca para de girar. Quanto mais você tenta controlar, mais cansado fica. Quanto mais pensa, mais se preocupa. E quanto mais fala sobre o problema, menos você ouve a resposta que vem do alto. É um ciclo sutil, mas poderoso. E a raiz dele, na maioria das vezes, é a necessidade de ter o controle de tudo. Vivemos tempos em que a velocidade é exigida o tempo todo. A resposta precisa ser imediata, a solução precisa ser agora, o resultado tem que aparecer hoje. E quando isso não acontece, a mente começa a gerar cenários de medo. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se ninguém me entender? E se eu falhar? A ansiedade nada mais é do que o medo do futuro ocupando o presente. E ela cresce onde o silêncio foi substituído pelo ruído da dúvida. A Bíblia nos dá um antídoto direto para isso, em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perceba que a paz de Deus não vem depois da resposta, mas depois da entrega. E a entrega, muitas vezes, acontece no silêncio. Imagine um lago agitado. As águas estão tão turbulentas que você não consegue ver o fundo. Mas quando tudo se acalma, a superfície fica transparente e o que estava oculto aparece. Assim é a mente ansiosa. Não consegue discernir a voz de Deus em meio à confusão. Mas o silêncio traz clareza. Ele interrompe o ciclo da preocupação e abre espaço para a paz entrar. Você já tentou silenciar sua alma no meio de um momento de crise? Respirar fundo, fechar os olhos e apenas dizer: Deus, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. Esse gesto simples é mais poderoso do que 1000 pensamentos acelerados, porque é nesse ponto que a ansiedade perde sua força. Não porque o problema sumiu, mas porque a confiança cresceu. No cotidiano, você pode quebrar o ciclo da ansiedade com pequenas atitudes. Desligar o celular por alguns minutos, fazer uma pausa antes de responder uma mensagem difícil, começar o dia com um momento de oração silenciosa. O silêncio não é uma fuga, é um retorno ao centro, onde Deus habita. E eu te pergunto com amor e sinceridade, você tem vivido refém da ansiedade ou tem escolhido confiar mesmo quando o controle escapa das mãos? Quantas noites mal dormidas poderiam ser evitadas se, em vez de ruminar o problema, você escolhesse apenas silenciar e descansar no Senhor? Lembre-se, a ansiedade grita, mas Deus sussurra. E para ouvir esse sussurro, você precisa escolher o silêncio. Confiar não é fácil, principalmente quando tudo ao redor grita o contrário. Quando os resultados não aparecem, quando as portas permanecem fechadas, quando o tempo parece estar contra você.
Mas a confiança verdadeira nasce exatamente nesses cenários, quando mesmo sem garantias, você escolhe dizer: eu confio em Deus. Muita gente pensa que confiar é algo que acontece com o tempo, quase como um sentimento automático. Mas a verdade é que confiar é uma decisão, uma escolha feita no coração, repetida com a mente e vivida nos gestos mais simples do dia. É como segurar a mão de Deus com os olhos fechados, mesmo sem saber onde Ele está te levando. É permanecer quando tudo dentro de você quer fugir. Jesus nos deu um exemplo poderoso disso. Quando estava prestes a ser crucificado no jardim do Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Ali, no momento mais angustiante da sua vida, ele decidiu confiar. Não porque era fácil, mas porque era o caminho. A decisão de confiar é silenciosa. Ela acontece quando você escolhe orar, em vez de reclamar. Quando prefere esperar, em vez de forçar uma solução. Quando, mesmo com lágrimas nos olhos, você continua crendo que Deus é bom. E essa confiança muda tudo. Porque ela não depende de circunstâncias favoráveis, ela se ancora no caráter imutável de Deus. Muitas vezes, achamos que confiar é um sentimento pleno de paz, mas na realidade, confiar também é continuar mesmo com medo. É seguir caminhando mesmo sem entender. É dizer: eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quem está comigo. A decisão de confiar não apaga os problemas, mas transforma a forma como você os encara. Na prática, isso pode significar não responder àquela provocação. Pode significar parar de insistir em algo que Deus já pediu para você deixar. Pode significar não buscar mais explicações, e sim se render em oração. Quando você decide confiar, o céu se movimenta, mesmo que os seus olhos ainda não vejam. Então eu te pergunto agora de forma direta: você já decidiu confiar? Ou está esperando que tudo fique perfeito para então descansar? A fé verdadeira não espera condições ideais. Ela floresce no deserto porque sabe que Deus é fonte mesmo onde não há água. Decidir confiar é o começo de uma nova caminhada. E essa decisão começa no silêncio. Existem decisões que a gente toma no íntimo, em silêncio, sem que ninguém perceba. Mas há outras que precisam ser declaradas, mesmo que com poucas palavras. Algo acontece dentro de nós quando colocamos para fora, com intenção e fé, aquilo que cremos. Por isso, neste momento do vídeo, eu quero te convidar a um gesto simbólico, simples, mas cheio de significado espiritual. Escreva nos comentários: eu escolho confiar no silêncio. Pode parecer algo pequeno, mas essa declaração pública é, na verdade, um posicionamento espiritual. É você dizendo ao céu, à sua alma e ao mundo: eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ter todas as respostas para descansar. Eu decido confiar em Deus, mesmo quando Ele me pede para silenciar. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual, é rendição com propósito. A Bíblia está cheia de gestos simbólicos que marcaram momentos de fé. Quando o povo de Israel passou pelo Jordão, Deus ordenou que eles levantassem 12 pedras como memorial. Josué 4, 6, 7. Aquilo era uma lembrança visível de uma ação invisível de Deus. Quando você escreve essa frase hoje, está fazendo o mesmo. Está erguendo uma pedra de fé no seu caminho. Um marco, um lembrete. Talvez para você, confiar no silêncio seja algo muito difícil. Talvez você tenha crescido ouvindo que é preciso correr atrás, se impor, falar mais alto. E sim, há momentos para isso. Mas também há momentos em que Deus diz: agora deixa comigo. Escrever eu escolho confiar no silêncio é reconhecer que esse momento chegou.
e você está aceitando o convite. Não se trata de superstição nem de mágica. Trata-se de fé ativa, uma fé que se posiciona mesmo sem aplausos, mesmo que ninguém entenda. É um ato íntimo, mas compartilhado, porque talvez outras pessoas, lendo seu comentário, também se sintam encorajadas a fazer o mesmo. E aí, sem perceber, você não está só confiando, você está inspirando. Então, se essa mensagem falou com você, se o Espírito Santo tocou seu coração em algum momento até aqui, escreva nos comentários agora. Eu escolho confiar no silêncio. Faça disso um compromisso, um ato profético, uma entrega, e que essa simples frase seja o início de um novo tempo na sua vida, um tempo de menos barulho e mais milagres. Você já percebeu como certas decisões simples podem abrir portas gigantes? Um clique, uma palavra, um gesto. Às vezes é isso que separa o agora do novo tempo que Deus quer iniciar na sua vida. E é por isso que eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Mas não apenas como quem segue mais uma página ou vídeo. Faça isso como um compromisso com a sua caminhada espiritual. Aqui cada conteúdo é preparado com oração, com base na palavra e com o desejo profundo de edificar sua fé, fortalecer o seu coração e te ajudar a enxergar o agir de Deus nas áreas mais silenciosas da sua vida. A vida espiritual precisa de alimento constante. Não basta ouvir uma palavra inspiradora uma vez e esperar que ela sustente você por semanas. Assim como o corpo precisa de comida diária, a alma precisa ser alimentada com a verdade de Deus todos os dias. E ao se inscrever, você está dizendo: eu quero continuar crescendo, quero aprender a confiar mais, quero viver o que Deus tem para mim. Além disso, quando você ativa o sininho das notificações, você garante que vai receber cada nova mensagem assim que for publicada. E quem sabe, pode ser que exatamente no dia em que você estiver precisando de uma palavra, Deus use um vídeo como esse para falar com você. Essa é a beleza da tecnologia quando usada para o reino. Ela conecta, sustenta, transforma. E você pode fazer parte disso. Não apenas para o seu crescimento, mas para abençoar outras pessoas também. Quando você se inscreve, curte, compartilha, você se torna um canal. Você se torna parte daquilo que Deus está fazendo por meio dessa mensagem. Então, se esse vídeo tocou o seu coração até aqui, clique no botão de inscrição, ative o sininho, deixe Deus continuar esse processo em você. O silêncio foi só o começo. Ainda há muito que Ele quer te ensinar. Silêncio não é apenas uma experiência rara, vivida em momentos de crise ou oração profunda. Ele também pode e deve fazer parte do seu dia a dia. E quando você começa a cultivar o silêncio como hábito espiritual, a transformação se torna constante. O que antes era correria, ansiedade e distração começa a dar lugar à paz, à clareza e à presença de Deus em cada detalhe. Talvez você pense, mas como praticar o silêncio com tantos compromissos, com filhos, trabalho, barulho, trânsito, redes sociais, notícias? A resposta não está em eliminar tudo isso, mas em criar espaços intencionais no meio do que já existe. Deus não precisa de uma hora inteira de silêncio absoluto para falar com você. Às vezes, Ele só precisa de 1 minuto em que seu coração esteja verdadeiramente aberto. Comece com pequenos hábitos. Ao acordar, antes de olhar o celular, respire fundo e fique 1 ou 2 minutos em silêncio. Apenas esteja, apenas entregue. Diga no seu interior: Senhor, este dia é teu. Fala comigo no que for necessário. Esse pequeno gesto muda a maneira como o dia começa. Durante o dia, ao invés de preencher cada momento com músicas, áudios, vídeos e conversas, escolha um momento para se calar. No carro, no ônibus, lavando a louça, caminhando,
pratique estar em silêncio e em atenção. Você vai perceber que nesses momentos a alma respira, e quando a alma respira, o Espírito de Deus fala. À noite, antes de dormir, desligue os estímulos, apague as telas, abaixe as luzes, respire fundo, acalme seu corpo e sua mente. Diga a Deus, em silêncio: eu confio em ti. Enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Esse é um dos maiores atos de fé. Dormir em paz, mesmo com os problemas ainda não resolvidos. O silêncio no dia a dia não é ausência de atividade, é presença de propósito. É transformar rotinas comuns em encontros sagrados. É entender que Deus não está esperando você subir uma montanha para falar contigo. Ele está esperando você aquietar o coração, mesmo no meio da sala, da cozinha ou do escritório. E se você começar a fazer isso todos os dias, mesmo que por poucos minutos, verá algo poderoso acontecer. Suas reações mudarão. Sua forma de ouvir os outros será mais leve. Você será menos impulsivo. E mais do que tudo, sua percepção da voz de Deus se tornará mais clara. Então me diga, que momentos do seu dia você pode transformar em silêncio sagrado? Em vez de só tentar fugir do barulho, comece a cultivar o silêncio como estilo de vida. Não é fácil no começo, mas vale cada segundo. Porque quando você aprende a ouvir no silêncio, você nunca mais se sentirá sozinho. O mundo espera que você reaja. Grite de volta, se defenda, tenha opinião sobre tudo, responda no ato. Mas quando você escolhe o silêncio guiado por Deus, algo começa a mudar por dentro. Não é apenas a paz que chega, é a transformação. A quietude não é apenas um alívio passageiro, ela é uma ferramenta divina de reconstrução da alma. Lembra de Moisés? Antes de ser o grande líder de Israel, ele foi um fugitivo. Passou 40 anos em silêncio no deserto de Midian, cuidando de ovelhas, esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Foi nesse tempo, longe dos aplausos, que Moisés foi moldado. O homem impulsivo que havia matado um egípcio se tornou o servo manso que falava com Deus face a face. A transformação aconteceu na quietude. Quando nos aquietamos, damos espaço para que o Espírito Santo opere em áreas que o barulho da vida não nos deixa perceber. Feridas antigas começam a ser curadas. Culpas são confrontadas e libertas. Medos ganham nome e são entregues nas mãos de Deus. A mente começa a se alinhar com a verdade e o coração passa a respirar de novo. Essa transformação não vem de forma espetacular, mas sim como quem acorda de um sono profundo, devagar, mas real. Em Eclesiastes 3:7, a palavra diz que há tempo de calar e tempo de falar. O tempo de calar é tempo de transformação. É quando Deus trabalha em silêncio, como um oleiro moldando o barro, pressionando aqui, alisando ali, até que o vaso tome a forma certa. Na prática, você vai notar isso em atitudes pequenas. Um problema que antes te tirava o sono, agora já não domina sua mente. Uma pessoa que te ofendia, agora você olha com mais compaixão. Uma decisão que antes te causava desespero, agora você enfrenta com paz. Isso não é mágica, isso é o resultado de uma alma que aprendeu a descansar em Deus. E o mais bonito é que essa transformação silenciosa gera frutos visíveis. As pessoas ao seu redor percebem. Seu olhar muda, sua fala muda, sua energia muda. Porque o silêncio de Deus em você produz uma luz que fala alto, sem dizer uma palavra. Então reflita, o que em você precisa ser transformado? O que só o silêncio com Deus pode alcançar? Talvez seja um trauma, um comportamento, uma pressa que nunca te deixou descansar. A boa notícia é que você não precisa consertar tudo sozinho. Apenas se aquiete, entregue-se e deixe Deus fazer em silêncio o que o barulho nunca conseguiu mudar. Chegamos até aqui falando sobre o silêncio, mas não um silêncio vazio.
Falamos sobre um silêncio cheio de sentido, carregado de fé e que se torna ainda mais poderoso quando é acompanhado por algo que jamais pode faltar na vida de quem crê: a oração. O silêncio por si só acalma, mas o silêncio unido à oração transforma. É nesse espaço onde a boca se cala, mas o coração fala com Deus, que os milagres realmente começam. Oração não precisa ser barulhenta para ser ouvida. Às vezes, as orações mais sinceras são feitas com lágrimas, com um sussurro ou até em total silêncio, porque Deus escuta o que nem conseguimos dizer. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, constantemente se retirava para orar em silêncio. Ele nos mostrou que antes de grandes decisões, antes de enfrentar batalhas e até depois dos milagres, era necessário parar, silenciar e orar. E se o próprio Cristo valorizava esses momentos, por que nós tentaríamos viver sem eles? A verdade é que, em um mundo tão barulhento, o maior sinal de força espiritual é quem sabe silenciar por fora e orar por dentro, porque é na oração silenciosa, feita com fé, que você entrega o controle, renova a esperança e abre o coração para ouvir a direção de Deus. Se essa mensagem falou com você, eu quero te incentivar a dar o próximo passo. No primeiro comentário fixado aqui no vídeo, tem um link que pode mudar sua rotina espiritual. É o acesso ao Manual do Caminho Sagrado, um guia prático e devocional para ajudar você a cultivar o silêncio, a oração e a presença de Deus no seu dia a dia. É mais do que um material, é um companheiro de jornada. Clique lá quando terminar o vídeo. Leia com calma. Permita que cada página te ajude a encontrar esse lugar de quietude onde o céu se encontra com a sua alma. Porque no fim, o poder não está no barulho. Está na oração feita em silêncio. Está na fé que não precisa gritar para ser forte. Está em confiar, mesmo quando tudo pede pressa. Espero que essa mensagem tenha fortalecido sua fé e te inspirado a caminhar ainda mais perto de Deus. Se este conteúdo abençoou sua vida, considere deixar um comentário compartilhando o que mais falou ao seu coração. E se sentir no coração, você também pode enviar um Super Thanks como forma de apoio para que continuemos levando mensagens que edificam e transformam vidas. Para enviar um Super Thanks, basta clicar no botão com o ícone de coração com cifrão abaixo do vídeo. Escolha um valor, personalize sua mensagem, se quiser, e confirme a doação. Que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pelo seu apoio.